A gente já começa a semana olhando para Brasília, tem coisa importante no INSS e a gente precisa trazer os detalhes, principalmente depois do que aconteceu na semana passada. A gente vai falar agora do presidente, inclusive, do órgão Gilberto Walter Júnior, que afirmou hoje que o plano para o ressarcimento de aposentados e pensionistas que tiveram os descontos indevidos deve ser apresentado na próxima semana. Preciso entender como vai acontecer, porque nós estamos falando de milhões e milhões de pessoas. Bora para Brasília, falar com a repórter Ruth Moraes, ela que está lá acompanhando, vai trazer esse detalhamento direto do portal R7, verificando exatamente o que a gente tem sobre as informações que são concretas. Como esse ressarcimento ele pode ser feito, o que vai ser realizado a partir de agora. Ruth, estou vendo que você está aí no Congresso, né? Na verdade, boa noite para você. Boa noite para você, Algarte, e para todos que nos acompanham. Por enquanto, o que existe aqui é a definição de que o valor descontado de forma indevida desses aposentados e pensionistas vai ser devolvido para eles ainda neste mês de maio. Essa proposta foi apresentada pela AGU, Advocacia Geral da União. Mais cedo, o presidente do INSS, Gilberto Walter, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu que agilidade nesse plano para que seja colocado em prática de forma imediata. Ele disse ainda que o projeto atualmente passa por uma fase interna do governo na Casa Civil, mas que ainda vai passar por outras fases no Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e ainda no Ministério Público Federal. O ministro confirmou também que 13 processos de responsabilização de empresas foram abertos no domingo, dia 4, e que nessa lista, ao menos 6 empresas são consideradas fantasmas. Outro ponto que ele esclareceu é que os sócios, ou seja, pessoas físicas dessas empresas, também foram apontados como responsáveis por essa fraude. Para a gente entender um pouco mais, uma investigação da Polícia Federal apontou um esquema de corrupção que teria desviado mais de 6 bilhões de reais de aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024. Eles teriam sido alvos de descontos não autorizados de mensalidades associativas feitas de forma imediata no valor que eles deveriam ganhar. A ação refletiu inclusive na demissão do então ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, que não é investigado pela Polícia Federal, mas que, em virtude dessa pressão em torno desse escândalo, pediu a sua demissão. Além disso, o então presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, também foi demitido do seu posto. Aguarde. Ruth, tem um ponto importante também, é uma votação na Câmara que pede urgência de um projeto de lei complementar e que muda as regras no número de deputados nas bancadas estaduais, de acordo com o censo, então, que é de 2022. Caso essa proposta ela seja aprovada, se nós possamos acompanhar esse caminho todo, a Casa Legislativa passaria a ter qual número específico? Bom, Algarte, pelo menos 527 deputados ao todo. Isso porque o relator deste projeto, o deputado federal Damião Feliciano, do União da Paraíba, disse que avalia aumentar mais do que os 14 deputados inicialmente previstos aqui nesse cálculo do censo de 2022. O parecer dele, o relatório ainda não foi divulgado, mas ele conversou com a gente e deu esses detalhes do que deve vir aqui nesse parecer. Para a gente entender um pouco mais, se trata da urgência, eles vão analisar daqui a pouco aqui a urgência a um projeto de lei complementar que muda as regras do número de deputados nas bancadas estaduais, seguindo o entendimento do último censo de 2022. Inicialmente, a proposta apenas realocava essas vagas de um estado para o outro, redistribuindo essas vagas para os estados que tinham mais pessoas e tirando daqueles estados que tinham menos pessoas nessas últimas atualizações. Mas o relator afirmou que não vai fazer isso, que ele vai apenas aumentar essas vagas nos estados que tiveram um aumento populacional e que as outras unidades da federação que tiveram a diminuição da população não vão ser afetadas, então, portanto, que não vai ter aqui o número de parlamentares diminuídos aqui. Pelo rearranjo populacional indicado no último censo, foi identificada a necessidade de aumento de cadeiras para 7 estados, pelo menos, sendo que o Pará e Santa Catarina seriam os maiores beneficiados aqui, sendo que cada um deve ter um aumento de ao menos 4 deputados. O caso atualmente está no Supremo Tribunal Federal e a Corte estipulou um prazo para que a Câmara resolva essa questão, que é até 30 de junho. Caso até lá eles não tenham uma decisão aqui oficializada, a Corte que vai tomar aqui a palavra final sobre essa questão. A Câmara tem até um ano antes da próxima eleição para definir aqui quais serão os moldes dessa atualização. Outro ponto importante desse projeto é o custo desse aumento à Câmara dos Deputados. O relator alega que atualmente cada deputado tem um custo de R$ 1 milhão por mês para a Câmara dos Deputados, mas que esses valores seriam
realocados aqui com uma espécie de corte de gastos internos na Câmara a ser feito e definido pelo próprio presidente da Casa, deputado federal Hugo Mota, posteriormente à aprovação da proposta. Então, atualmente a ideia é de que o projeto não tenha uma especificação de onde vai sair esse valor, da onde vai ser realocado. Mas a ideia é deixar que o presidente da Câmara, Hugo Mota, faça essas adequações aqui posteriormente à aprovação. Algarte, volto com você. Ruth, obrigado pelas informações. Bom trabalho, semana está só começando. A gente tem várias coisas para discutir até sexta-feira. Boa apuração por aí. Qualquer novidade é só nos acionar. Até mais.